voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, pessoal. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira. Esse cara aqui, ó, João Saldanha, ele sempre é meu ídolo porque ele sempre contou futebol de uma forma bem simples, né? Conhecia muito de futebol, mas sempre contou essas histórias de uma forma bem simples, tá? E o técnico Jorge Sampaoli, na entrevista coletiva, a gente vai dissecar tudo, a gente apresentou ao vivo, né? Transmitiu ao vivo aqui no canal. A gente vai tentar dissecar e explicar para vocês algumas coisas, né? Principalmente sobre o esquema que ele falou. Ele falou no esquema mãe, um 3-1-6 ou 3-2-5, esquemas de saída, né? Veja, essas são ideias ofensivas, tá? Quando ele fala sobre isso. Então, assim, quando a gente fala numa saída de 3 jogadores, uma saída lavoupiana, a gente fala não necessariamente de 3 zagueiros, né? Você tá careca de saber isso, até porque vários técnicos no Flamengo fizeram isso, né? Saída, vários. Saída com 3 jogadores, sendo 2 zagueiros, um volante. Saída, por exemplo, com 2 zagueiros, um lateral. Isso aí tem demais, isso aí acontece o tempo todo. Aliás, o Jorge Jesus, depois de muito tempo, né? A história da saída começa em 2006, né? Com o Ricardo Lavolpe. Mas depois de muito tempo, o Jorge Jesus traz isso, né, ao futebol brasileiro, e isso passa a ser muito utilizado nas equipes que atuam por aqui, tá? Então a gente vai falar sobre esse esquema. Não tem muita novidade, não. Você já viu isso acontecendo no próprio Flamengo algumas vezes, né? Não se limita à formatação de saída de bola dos zagueiros, mas a disposição tática dos outros jogadores nessa plataforma, né? Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você vai fazer a sua fezinha no site kto.com, entrando no site e fazendo o seu registro usando o meu cupom Bernardo, tá? Com o meu cupom Bernardo eu vou dar 20% a mais no valor que você depositar inicialmente na plataforma kto.com. As melhores odds do mercado, isso eu as coloco no meu Instagram, no Stories, tá? Então sempre de manhã lá, tem Champions League nesse meio de semana e tal, eu vou colocar lá as melhores odds do mercado no meu Instagram, tá? Então você entra no meu Instagram, não sabe qual é, não tem problema, eu falo aqui, @Bernardo aqui, @Bernardo aqui, você acompanha e confere as melhores odds do mercado no site, no meu Instagram para o site kto.com. Você que gosta de fazer a sua fezinha, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão na KTO, tá? Pessoal, eu trouxe 2 livros aqui, escritos pelo Martim Pernarnal, que já veio aqui no canal, grande amigo do Guardiola, que escreveu 2 livros. Aliás, eu acho que é a grande passagem da breve e medíocre história desse canal, tá? A vinda do Martim Pernarnal por aqui. Guardiola Confidencial e Pepe Guardiola, a evolução. Tá? Se você gosta de tática de futebol, de métodos de trabalho de futebol, você tem que ler. Você tem que ler muito, né? E esses 2 livros aqui, deixa eu até pegá-los aqui. Esses 2 livros aqui, eles são literalmente uma aula, tá? Para você que é, de repente, leigo, tal, entender mais sobre o dia a dia do treinamento de uma equipe de futebol e de pensamentos que o técnico tem, não necessariamente relacionados só ao futebol, mas à cultura, a outros segmentos da vida profissional, tal. É uma aula, né? Um cara muito culto, o Guardiola, com amigos muito cultos, aliás. E aqui nesses livros tem várias passagens sobre formatações táticas, como ele transforma laterais em zagueiros, os zagueiros em volantes, volantes em zagueiros, meio-campistas em zagueiros, tudo com o objetivo de melhorar a saída de bola. E a gente tem que voltar a um jogo do Manchester City em 2016, tá? Não que o Guardiola nunca tenha feito isso no Barcelona ou no Bayern de Munique, bem, fez isso bastante, principalmente o 3-2-5, tá? Mas tem um jogo, para mim, um clássico, que foi um jogo entre City e West Ham na temporada 2016-2017, né? A primeira do Guardiola no futebol inglês, em que o time joga dessa forma. Várias equipes jogam dessa forma. E aí a gente vai
mostrar para você como não necessariamente, uma formatação tática diz respeito à filosofia de jogo. Por exemplo, o Liverpool do Klopp já jogou várias vezes no 3-2-5 em fase ofensiva. Então, assim, o Flamengo, você já viu fazendo isso com o Domi. Veja, o Rogério Ceni, o Vitor Pereira, e você pode fazer bem ou mal isso aí. O fato é que não é uma grande novidade. Esse é o ponto, né? O que tem de novo com essa história desse esquema revelado pelo Jorge Sampaoli na sua entrevista coletiva, muito boa, por sinal, bastante objetiva e tal, com respostas claras, né? É que os jogadores do Flamengo não é que terão de se adaptar a uma nova plataforma de jogo, em cima de novas ideias de jogo, de execução disso, de trabalhos no campo, né? Não necessariamente é uma plataforma de jogo. Isso me parece que não vai acontecer, tá? Então, assim, eu não consigo ver grande dificuldade, não, na assimilação das ideias do Jorge Sampaoli. Eu acredito que haverá, quando sempre há, né, a chegada de um novo técnico, uma melhora no desempenho clara nos primeiros jogos e tal. A questão aqui não é abordar se vai haver uma melhora ou não, vai haver num curto prazo. Mas se isso vai continuar evoluindo, acho que esse é o grande desafio do Jorge Sampaoli. Fazer evolução, fazer isso aqui. Pepe Guardiola evolução, né? Você vai chegar a fazer grandes... causar, muito provavelmente, né, uma primeira impressão muito boa e tal, mas que isso não seja um estanque, né? Que não haja ali uma coisa de ter uma evolução muito grande no início e depois aquele trabalho estabiliza, depois ele começa a cair. Você já viu esse filme antes, eu não vou citar nomes por aqui. Então, eu acho que esse é o grande desafio do Jorge Sampaoli, tá? Quando ele fala em Pedro e Gabigol jogarem juntos, é óbvio, ele tem uma obviedade na resposta. Às vezes são respostas objetivas e bem óbvias, né? Que alguns jogos sim, outros não. Mas que o Dorival, ele fala sobre isso, mostrou que os dois podem jogar juntos e tal, aquela coisa toda, né? Uma coisa que eu acho muito importante do Jorge Sampaoli, ele não mente quando ele fala sobre isso, até pela influência dele, seu Marcelo Bielsa, que também é influência do Pep Guardiola, né? Sobre a questão de ver muitos jogos, né? Então, quando ele chega e fala sobre Dorival, fala sobre outros trabalhos no Flamengo, ele está falando com conhecimento de causa, porque ele assistiu aos jogos, ele viu, né? Não só quando treinava, mas para se preparar também, para se apresentar, para começar um trabalho no Flamengo. É um cara muito trabalhador, muito bem preparado, né? Conhece muito de futebol. Eu acho que pode dar certo, e muito. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.